Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos, editor de vídeo de profissão. E hoje a gente vai começar uma fase nova nesse canal. A gente vai continuar com os vídeos tutoriais, como a gente sempre vem fazendo, só que a partir de agora eu vou tentar, uma vez por semana, uma vez por mês, trazer algum desenvolvedor de mod aqui para me entrevistar aqui, para me explicar passo a passo como funciona o mod dele. E para estrear essa semana, nessa nova fase, a gente tem hoje aqui o criador do AC Modpack, o Andrew. Então ele deu uma entrevista muito legal, a gente começou, era tipo meia-noite, foi parar quase 5 horas da manhã, foi uma entrevista bem longa, e eu vou dividir isso em duas partes. A primeira parte que vai ao ar hoje é a parte pública do mod, a parte que todo mundo tem acesso, todo mundo usa, e o vídeo de amanhã é a parte privada, né, que os colaboradores do mod têm acesso e podem desfrutar de coisinhas a mais, né? Então, mas no de amanhã também tem uma parte que eu gosto muito, que é pública, que é que você consegue mover os objetos de cena, os objetos fixos do cenário, né? Eu acho bem legal. Então, não deixe de curtir, de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para você ter acesso aí aos nossos novos vídeos quando saírem, pra você ser avisado, né? Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Olha quem tá aqui com a gente. Salve, galera. Ok, é isso aí. A gente está aqui junto hoje para nada menos que o criador do Acema de Pack mostrar para vocês como funciona. E aí, Wendry, tudo bem? Como é que você tá? Como é que estão as coisas? Tudo bem, cara? Tudo tranquilo. E você, como que anda? Tudo jóia. Fala um pouquinho de você aí. Onde é que você mora? O que que você faz? Qual a tua profissão para a gente poder mostrar para a galera aqui que não é só a galera que fica por trás do computador. A gente está aqui também mostrando a cara, dizendo para vocês como funciona, querendo ensinar, passar um pouquinho do conhecimento da gente para vocês e nada mais do que o cara aqui para poder ensinar vocês direitinho como é que funciona e, poxa, até eu que já mexo há algum tempo com a Sema de Pack, tinha muita coisa que eu não sabia e que vocês vão gostar muito. Diz aí, Andrew. Então, cara, eu sou da Bahia, né? Nasci aqui na Bahia, natural. E com programação, já trabalho faz 10 anos, né? 10, 11 anos com desenvolvimento, né? No modo geral. Show. E há uns 5 anos, 5 para 6, vim mexendo com DayZ, né? Que tive servidor, parei por um tempo, mas vim continuando com o mod como forma de hobby, né? Mas por que que você parou de mexer com o servidor? Player é tão legal, cara. É tão bom a gente mexer com. Não. É essa aí que é o problema, meu amigo. Não, mas Parte da comunidade. brincadeiras à parte, a comunidade tem uma galerinha que é braba mesmo. A gente encara como dono de servidor, encara cada uma que, nossa, mãe. Mas em geral, pô, a comunidade é bem legal, né? A gente tá vendo uma comunidade cada dia maior, cada dia crescendo mais e, Crescendo bastante. né, e é muito legal ter esse feedback da galera aqui que a gente É, tá crescendo o canal aqui, quando eu comecei a colocar, tá crescendo. E quando eu anunciei lá no Discord que você ia participar e a gente ia ter uma gravação, né, e mostrando, a galera ficou empolvorosa. E a galera ainda teve o gostinho de que ele entrou no meu Discord, lá do canal, aqui no Discord, que tá aqui na descrição do vídeo, e começou a responder as perguntas da galera. Pô, é muito legal isso, gente. Então, se você não está no Discord ainda, o link está aqui na descrição do vídeo. O link do Discord do Andrew também está aqui na descrição do vídeo. Para que vocês tiverem alguma dúvida, quiserem sanar direto com o criador, manda bala que ele sempre responde. Sempre responde. Isso mesmo. Mas vamos lá, Andrew. O que você vai mostrar para a gente hoje? Deixa eu mostrar a sua tela aqui. Vamos lá. Vamos começar hoje explicando do início de como você faz para configurar, para usar o mod, os primeiros passos do que você tem que fazer, certo? Ok. Então, a primeira coisa, que no mod ele tem uma coisa que é muito bacana, que aos poucos eu estou incluindo tipo um sistema de administração, como se fosse um Community Online Tools ou VPP Admin Tools, né? Uhum. Então, primeiramente, eu aconselho você configurar o arquivo dentro da sua pasta de configurações, vai ter uma pasta C e vai ter o arquivo de permissions.json. O que que é esse arquivo? Esse arquivo você vai configurar as permissões em grupos de usuários, certo? Você pode definir para um usuário só, vários usuários, você pode criar vários grupos, certo? Definir também permissões para usuários que não estejam cadastrados, que é nesse campo. Por exemplo, eu posso Isso é dar
admin com prioridades diferentes, com poderes diferentes para cada Exa- grupo de admin? Exatamente. Aqui você pode, no caso, criar grupos, certo? Um exemplo, eu tenho um super admin e eu posso criar aqui, tipo, um moderadores ou admin e colocar cada nome do admin com o Steam ID dele. E no futuro, hoje ainda está em fase inicial, ainda está em fase de teste, eu ainda não tenho listado todos as permissões, o nome das permissões, certo? Então eu aconselho hoje só colocar como root, Uhum. porque é a O permissão máximo, geral né? que você é máximo que você vai ter dentro do mod, Ok. certo? Pois bem, Configurando permissions, a gente vai para onde? aí, próximo passo para facilitar, dentro do meu mod ele tem uma série de comandos que também facilita, também na parte de configuração. Então, o próximo passo, eu aconselho a vocês configurar o chat, certo? Isso, porque O sem que- configurar o chat não funciona nenhum comando, né? Exatamente, o sistema de comandos é usado diretamente dentro do chat. Você vai habilitar, certo? E habilitar também o comandos. Mas muita gente me pergunta o porquê desse mcommands aqui. É que o meu mod ele é usado por muitos servidores. E tem alguns servidores que têm sistema de comando próprio deles. E para o meu sistema não acabar conflitando com Conflitando, né? esses sistemas, aí no caso tem esse outro sistema. E aí o pessoal escolhe se quer usar algum sistema próprio, certo? Ou então o sistema do mod. Aí eu tenho esse parâmetro que você pode bloquear o meu sistema, certo? Só lembrando, pessoal, que no caso, nesse caso, quando tá um quer dizer ligado e quando tá 0 quer dizer desligado. Ou seja, para Desligado. você ligar ou desligar um comando, nesse caso aqui, é 0 e 1, ok? Exatamente. Você ligou aqui, aí você vai executar. Tem uma série de comandos que você pode executar. Eu vou estar pegando aqui. Deixa eu ver aqui, tem uns comandos aqui, ó. Vou abrir um novo. Essa aqui é uma lista de comandos. Eu vou colocar, vou atualizar lá no canal, lá no meu Discord, quem quiser. E também vou passar para o Carlos para deixar também lá no Discord dele. Tem uma Show. série de comandos. O primeiro comando, para que tipo, a gente configurar o permission e chegar no chat e habilitar o mcommand no chat, é para o uso desse comando aqui. Que esse comando é o que vai facilitar todo o processo de configuração. Que dessa forma a gente executar o barra reload e o nome do módulo, a gente acaba não precisando Restartar reiniciar o o servidor. servidor a cada alteração do servidor. Então, eu estou logado aqui no meu servidor, no servidor de teste que eu tenho. Vocês podem ver, se eu apertar ESC aqui não tem nada ativado, se eu apertar o M, só habilitei o chat, que nem eu fiz agora. Tem um comando, existe um comando que é o barra admin. Para quem não conhece, quando você dá um barra admin no chat, ele automaticamente veste o player com a roupa de admin e essa roupa ela vai lhe dar todas o acesso àquelas permissões que você configurou no permission.json. Algumas coisas sim, algumas coisas não. A roupa serve para ter controle de admin. Por você estar naquela lista de permissões com root, você vai poder executar qualquer tipo de comandos, Show. certo? Eu vou configurar aqui para facilitar, que acho que não está configurado. Dentro do meu mod tem alguns comandos. Vou ativar aqui por enquanto o de dar um teleporte, certo? Só para me sair daqui para uma área mais sem zumbis, certo? Ok. Que no Vamos lá. caso do VPP, do VPP não, do Community Online Tools e do VPP também é o H, né? Que você teleporta Isso, isso. No pra meu fora. também tenho, mas no caso do meu mod, eu não deixei nenhum Ativo, né? comando presetado. Por causa para não haver conflitos. Porque existem muitos mods de De admissão, administração, é. né, na oficina, então pode acabar conflitando. Aí muita gente usa roupa e acaba apertando alguma tecla ou outra, acabar não agindo da forma que ele quer, né? E eu acho que é por isso também que 90% das pessoas que usam a CModpack não sabem que ele faz um monte de coisa que os outros softwares de administração faz. Por causa disso, É, porque não está ativo. E hoje você vai saber, vai conhecer cada coisa que esse programa faz, gente, que esse mod faz, que é fantástica. Muito boa mesmo.
Mas Pronto, vamos lá. vamos lá. Você configurou o permission, né? Então, colocou aqui a permissão como root. Nas configurações, vamos seguir aqui na lógica, na sequência das configurações, tem o arquivo admin.json. O que que esse admin.json faz? Esse admin.json, toda vez que você executar o comando barra admin, vou mostrar aqui agora, se eu chegar a dar um barra admin, eu estou com a roupa de admin. Dei um barra admin, ele voltou a roupa do play da forma que ele veio. Tipo, antes de executar o barra admin. Se Se eu dar você um barra tá admin com sua novamente, roupa normal, com seu loot, com tudo, e estiver jogando e der o barra de mim, você vai pra essa roupa. Se você der o barra de mim de novo, você volta ao que tava antes, né? Não quer dizer que você vai voltar exatamente. pelado, não. Você vai voltar com o que você tava antes do comando. Exatamente. Ok. Uhum, com todos os itens no inventário e Só pra tal. galera Do entender. mesmo, do mesmo jeito. Certo? Então, esse comando do barra de mim serve para isso. E aí tem alguns presets de roupa. O padrão, quando você só dá o barra de mim, ele executa o preset black, né? A roupa toda preta. Aí eu também tenho uma roupa de Halloween, tenho de Papai Noel e tem uma roupa invisível, certo? Que também é muito usada Como é pelos que a os gente administradores. altera isso? Como é que a gente consegue. Então, para você alterar isso aqui, é só você digitar. É, você está sem roupa, você vai digitar o barra de mim e vai colar o preset que você quer. No caso aqui, eu vou usar o Invisible, ele vai me deixar invisível, certo? Totalmente invisível, Show. certo? E se você dar o barra de mim novamente, ele vai voltar o que você estava O antes, do Halloween é mesmo jeito. aquela laranja, né? O Halloween é aquela laranja, com a cabeça de abóbora. Barra de mim, Halloween, Que eu certo? canso de ver os admin dos servers que eu monto com isso aí. Beleza. Então foi para isso que a gente fez. Agora, voltando lá para esse arquivo admin, esse arquivo admin, o que que ele tem? Ele só tem um m-itens. O que que esse m-itens faz, né? Eu vou chegar aqui e vou spawnar um exemplo. Vamos supor, tem gente que gosta de pegar uma roupa de admin e ter, tipo, alguns utensílios, tipo uma machadinha, um exemplo, né? Vou pegar aqui o nome do coisa, do item. Você vai ter que ensinar a fazer isso. Você tem que estar Não, usando o P essa aqui, eu também tenho, vou mostrar mais pra frente, Ok, ok. certo? Posso chegar aqui e colocar a classe do item. Eu coloquei a classe do item aqui, mas nesse momento eu salvei. Se eu chegar aqui no servidor e dar um barra de mim, o que que vai acontecer? O play veio presetado, mas não veio nada de itens. Aí que tá aquela questão Do do barra reload. reload. Eu vou dar um barra reload admin. Ele Que é vai o nome do reiniciar. módulo, né? É o nome do módulo, módulo de admin. Ele reiniciou. Aconselho a esperar aquela mensagem sair. Eu vou dar um barra admin para tirar toda a minha roupa. Vou dar um barra admin para colocar minha roupa. Quando eu coloquei a roupa, já veio com a machadinha dentro do inventário. E isso, galera, serve para qualquer coisa que você colocar ali. Eu quero 200 mil itens ali. Se couber no seu inventário, é só você colocar entre aspas, e lembrando de final da aspas, vírgula, o de baixo, vírgula, e o último sem vírgula, correto? E Exatamente. aí você Né? botou o tanto de item que você quiser e vai aparecer ali quando você der o barra reload. Certo. Então, isso é a função desse admin. Futuramente vai ter outras opções ainda, com o decorrer de atualizações e tal, mas por enquanto, essa é a função desse arquivo, certo? Beleza. Vamos lá, vamos passar para o próximo modo, AutoRun. O AutoRun também é muito simples, né? Não tem segredo nenhum. Deixa eu só O fazer habilit... uma parêntese aqui. Gente, o grande legal do Acema de Pack é que um mod só substitui um monte. Muita gente que eu pego para que a galera quer hospedar servidor na minha host, me manda o servidor pronto. Quando eu vejo ele tá com AutoROM, aquele outro mod que deixa o Windows, né, Plugs, o AirPlugs, um monte de mod que não tem chat, necessidade, chat que não tem necessidade, King of the Hill, que não tem necessidade de você ter outro mod, porque o próprio Acema de Pack já faz isso tudo. Então, assim, o AutoROM, o que que é? É aquele mod que você, com Shift apertado, né, com Shift mais, sei lá, ele fica correndo sem você precisar ficar segurando o teclado. E você não tem necessidade de ter um mod só para isso, porque o Acema de Pack já tem.
Então, o auto-run nesse caso é isso. Só você habilitar ele. Manda Então, bala. aí um módulo aqui está desativado. Se eu ficar aqui e apertar o mais, não vai acontecer nada, certo? Porque o módulo está desativado. Eu vou habilitar o módulo, certo? Vou habilitar. Vou chegar aqui, dar o reload, auto run. Espera a Vou mensagem desaparecer. esperar a notificação desaparecer para ter certeza que o módulo foi iniciado. Se eu segurar o Shift com o mais, agora ele vai correr automaticamente, certo? Esse comando serve para isso, para reiniciar o módulo sem precisar reiniciar o servidor. Ah, e lembrando, não são todos os módulos que isso funciona. Tem alguns modos, tipo, o Stamina não funciona corretamente, pode bugar em certos casos, em Tem que certos pontos, restartar o servidor, né? tem que restartar o servidor. Ok. Tem alguns modos privados que também não está pronto, então, mas a maioria sim, a maioria você pode usar. Os principais, né, que a galera mais usa, tipo chat, Spawn funciona, tem o de mapa, principalmente, que a galera O gosta de mapa ficar eu uso muito muito. mexendo com o mapa. Eu uso muito Exato. o reload no mapa. Faz muita Ah, diferença. ok. Aí, beleza. E aí, nesse módulo de auto run, ele tem mais dois parâmetros. Stop, Top menu, que se você habilitar, isso aqui também zero por padrão, se você habilitar, toda vez que o player abrir algum menu, ele cancela O auto-run. o auto run, exato. E tem o End of Stamina, o Stop End of Stamina. O que que ele vai fazer? Toda vez que a stamina acabar, ele para o player. O padrão, ele vem zero. Então, se ele continuar correndo, o player está correndo, acabar a estamina, ele vai descer um level, ele vai começar a andar, mas não vai parar, ele vai continuar andando sem parar, certo? Mas não correndo, certo? Então você pode habilitar essa função, dar um reload e testar que vai funcionar Show. tranquilo, Show de bola. certo? Próximo módulo. Tem o banco eu não vou mostrar muito, que é um módulo que ainda está em teste, certo? Vários aqui estão em teste, Já certo? já a gente não vai precisar botar É, né, mais mod de banco no servidor, porque já vai estar no acima de pack. Isso é a exatamente. primeira mão pra vocês, galera. A galera tá pegando aí o que tá sendo, vai ser lançado ainda, ou seja, aguarda que vai vir muita coisa boa por aí. Vou explicar agora como funciona, né, os parâmetros do chat, que muita gente não entende. Então vamos lá. Como em todo modo de nível habilita, o direct, você habilita o chat direto. Tem o global, que é habilitar o chat global. Uma Lines. pergunta, que eu já passei por Uhum, isso e eu fiquei de te perguntar e esqueci. Se eu desabilitar o Global, eu não uhum. consigo dentro do jogo usar os comandos, correto? Não, você consegue. Em Consegue? qualquer chat. Em qualquer chat. Hum. Os comandos você pode usar tipo no chat direto, ó, barra de mim, Ah, show, show. Era só isso que eu precisava certo? saber. Show. É. Ou seja, não necessariamente tem que ser no Não, Global. não, não, não. Você tem que mandar alguma mensagem no chat, certo? Perfeito. É, vamos lá. Se não estiver Aí tem. funcionando, se você estiver usando e não estiver funcionando, você não configurou o admin correto. As Exatamente. permissões, botando suas permissões, você não configurou correto. Então, se não está funcionando, é por isso. Exatamente. Aí tem lines, que são a quantidade de linhas que vai mostrar ali no chat, né? Máximo, 12 linhas. Timeout é o tempo que a mensagem vai sumir. Log, você pode habilitar log de mensagens, né? Mcomment já foi falado. Awaiting, isso aqui é para evitar, é tipo aquele delay que o pessoal gosta de colocar no chat. No caso tá zero. Se você colocar aqui um, as pessoas só vão conseguir mandar mensagem de um em um segundo. Ah, você coloca 30, ele só vai conseguir mandar de 30 em 30 segundos, O mesmo certo? player, né? O mesmo jogador. O Ele não mesmo vai jogador. poder sair flodando blá, 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 um monte de coisa lá. Não, exatamente, exatamente. M-Distance, isso aqui foi uma coisa nova que eu implementei, que na última atualização que eu tive do chat, eu separei o meu mod de chat do chat do DayZ, né? Então, eu tive que fazer uma simulação de chat local. Então, eu coloquei esse M-Distance para você setar a distância que é do chat direto, certo? Só que só tem uma coisa, não aconselho colocar esse valor muito alto, certo? Ele Quanto vai você mais subir na alto tela, coloca, né?
Não, não. Esse distance aqui é as pessoas. Um exemplo, tem um chat local. Entendi, Qual é a entendi, entendi. distância de metros que vai ser Que você vai enviado? conseguir comunicar com. Uhum, Entendi. Show, exato. show, show. O padrão do DayZ, se não me engano, se é 25, 27 metros. Aí aqui define 50, né? Uma distância razoável. Aí tem a cor de todo o chat, cor padrão, né? Do texto do chat. A cor do Aí chat do vem admin. de admin, com a largura, né? A quantidade de caracteres que pode conter em cada linha. Ah, e lembrando, todo o sistema de cor dentro do meu mod, ele vem no aspecto ARGB. O que que significa isso? O A é o alpha, é a transparência que vai ter na cor. O R é o red, o G é o green e o B é blue, né? Ele vem nesse aspecto. Quem não sabe, quem não compreende, só você colocar lá no Google, pesquisar no Google, é, tabela RGB. Aí você só vai trabalhar com esses valores aqui de baixo, né? De 0 a 255 o valor. E aí você vai conseguir formular qualquer tipo de cor, Se certo? você mexer no A, é a transparência. Não esquece disso. Exatamente. Exatamente. E a transparência aqui eu deixei, o padrão é 255, então vai ser sem transparência nenhuma. Quando eu for diminuindo esse valor, ele vai começar a ficar mais transparente. Aí tem aqui O tamanho. a largura do chat, na linha, né? Com os caracteres que você quer que tenha. É, Beleza. Aí esse aqui é o de admin. Tem o de eventos, que isso aqui é uma coisa que vai ser lançada mais pra frente, né? Tipo, tem alguns modos de evento. O chat é mandado. Você pode definir uma coisa específica para esse chat de eventos, né? Show. Chat do jogo, que é aquele que é mandado via Rcomb, RY e tal, certo? Sistema de grupo, também é o que está por vir, já deixei um padrãozinho já setado. E tem a de usuário, que essa aqui é do global, certo? Aí aqui embaixo tem uma blacklist. Para que serve esse blacklist? Essa blacklist, ela serve para você colocar a Steam ID de algum player que esteja usando de má fé o chat, né? Falando muito a brobinha e tal. Você fala, não quero que esse player mais use o chat. Você vai colocar a Steam ID dele aqui. Show. Seguindo aquele mesmo padrão, você pode colocar vários Steam ID, certo? E aí, aquele player vai ser Vai impossibilitado ficar de caladinho. caladinho. Vai ter que só ouvir. Só ler, na Exato. verdade, né? Ou Você vai poder ler, não vai poder mandar chat nenhum. seja, quando você for Tem um dar um filtro. esporro num player, você cala a boquinha dele no chat, fala, 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 deixa ele de castigo 1 hora, depois você solta. Aí tem o filtro, certo? Esse filtro, que é filtro de palavras, você pode colocar algumas palavras que quando o play, ao digitar aquelas palavras, ela vai substituir por asteriscos, né? A mesma coisa que foi implementado recentemente, já há um tempo, né? No CSGO, né? Que eu achei muito interessante, eu trouxe pro chat do DayZ. Show. E tem o webhook. Quem sabe pode configurar um sistema que dispara a mensagem para ser enviada para o Discord. Você Tudo que é tem um falado monitoramento dentro do servidor, no chat, aparece no seu canal do Discord. Lá você cria no uma seu canal do salinha Discord. chat em game. E aí, tudo que é falado lá, você pode botar público para todo mundo ver no seu Discord, ou você pode colocar privado só para vocês, ADMs, verem o que a galera tá conversando dentro do servidor. Né? Porque muitas vezes o cara fala, eu tava xingando, tava divulgando outros servidores, tava divulgando outras coisas, puxando o player, que tem muita gente boa, que entra em servidor dos outros pra chamar pra ir jogar no deles, sabe? Tem gente boa. Então fica lá no chat falando aguinha, e aí você tem a prova daquilo ali pra poder esfregar na lata dele depois. Mas lembrando também que tem o log, né? Você consegue consultar tudo nos Exatamente, logs. exatamente. Desde que esteja habilitado os logs aqui em cima no arquivo, certo? Então, o chat é isso aí. Bem simples, bem objetivo, né? Nada de complicado nele. Nada de complicado. Próximo. Certo. Temos o Check Identifier, só que desde a última atualização do DayZ, eles mexeram nas ações e ainda não arrumei. Mas esse módulo aqui ele tá desativado. Mas ele traz aquela opção de você apertar o F no Saber o player, né? nome do player, né? Apertar o... Exato. Apertar o F no player, né? Interagir com o player e mostrar o nome. Eu vou estar atualizando esse sistema mais para frente, trazendo algumas integrações com outros módulos, assim, uma coisa muito mais bacana.
mas por enquanto ele está desativado, né? Próximo módulo, ClearZone. O ClearZone, ele é um módulo que ele é usado muito para limpar áreas. A função dele para limpar áreas a cada restart. Exemplo, meu servidor está rodando agora, os plays estão na safe zone, e aí a galera gosta de muito tipo, peguei um monte de lixo, eu não vou vender, simplesmente jogo no chão, deixo lá poluindo. E isso aí traz muito problema pro servidor, né? Deixa o servidor um pouco mais pesado. Toda vez que o play vai chegando ali na trade, tem muito item e tal, muito lixo. Então, o que que esse módulo eu usava muito e muitos servidores usam? Que é o quê? Você define uma posição, certo? Você coloca uma descrição, X, Y e Z, né? E você coloca um raio. O que que vai acontecer? Toda vez que o servidor reiniciar, Limpa ele tudo. vai, ele vai ter essa área limpa, né? Todos os objetos que tiver no chão dropado vão ser excluídos. Só tem um adendo. Ele apaga a Construções. construção também, né? Não, com todos os itens, item no geral. Ele só tem uma regra, são itens estáticos, ele não apaga. Exemplo, itens de trade que você coloca para um painel, tipo VPP, ou se spawna pelo init, qualquer coisa, tipo, itens estáticos ele não apaga, Ah, show. e nem veículos, certo? Ah, que Aí você... pena. Podia tanto excluir veículo que fica parado na trade lá um tempão. Podia, né? Aí não apaga veículos, né? E nem construções estáticas. E aí, se você tem algum item específico que você não queira que ele apague, é só você colocar a classe do item no filtro, certo? Aqui eu tenho dois exemplos aqui é, daquele A bomba d'água, da, né? fonte, da, A da fonte fonte, né? d'água, né? Da fonte da água, né? Que antes estava tendo um problema e eu acabei colocando aqui, mas hoje não tem problema nenhum, ela não é apagada, nada do tipo. Mas você pode estar substituindo e colocando outro tipo de item que, tipo, não quero que apague dinheiro, não quero que apague arma. Aí você sai colocando as classes desses itens aqui, certo? Então, e outra, você tem log, tá? Todos os modos eu sempre trago uma forma de você saber o que está acontecendo dentro do mod. Exemplo, no Killzone, cada item que for apagado aqui, ele vai falar um item em tal posição assim, de tal descrição que você definiu, Vai e o nome do apagar item e tal, tal hora. foi apagado tal hora. Exato, você consegue saber que foi apagado. Que vai que um player perto de um horário de restart, sem querer, já aconteceu isso comigo, né? Dropou um maço de dinheiro e aí teve um maço de dinheiro deletado, sem querer, bem na hora do restart. Aí, quando a gente foi lá no log, conseguiu conferir que realmente tinha acontecido isso. Show, show de bola. Vamos passar agora para o próximo módulo, que é o Combat Log, Ok. certo? O Combat Log, né, é um modo que você pode usar para evitar que aquele player deslogue em combate, né, em PVP, né? Quem Ele aperta. nunca? Quem nunca? Aquele player que aperta o ESC, né, e tipo, e dá um exit Ele assim escutou em um combate. tiro lá longe, ele dá um S que sai pra não perder o loot dele. Quem nunca, gente? Quem nunca fez isso? Exato. Quem nunca, né? E aí você pode habilitar, né? Você habilita um módulo e você coloca. Tem dois times aqui. Tem o time default, né? Que é o quê? Um tempo padrão que, tipo, o cara não tá em combate, mas você quer colocar um delay ali. Ele vai apertar um S que vai ter que esperar uns 10 segundinhos, né? Pra poder sair. Acertado aqui. Aí, e tem o time in combat, que é o tempo em combate. Tipo, se o player deu um tiro, ele já entra nessa regra aqui. E agora o tempo para ele deslogar já vai ser de 30 segundos, certo? Para ele poder sair, Ótimo. certo? Certo? É bem simples também esse módulo. Vamos passar para o Compass, né? O Compass também é um módulo também bem, muito simples, né? Que é a famosa bússola, que é outro módulo, outro mod, assim dizer, né? Que o pessoal usa muito, tipo, não conhece e acaba colocando mod de terceiros e É, tal, exatamente, exatamente. né? Como aqui no meu servidor não tá com compasso em cima, certo? Eu vou chegar aqui, eu vou habilitar ele e vou dar um reload. Reload compass. Espera a Só esperar as mensagem mensagens sair sair. e ele apareceu Olha lá lá. em cima. Não, não precisei reiniciar o servidor, certo? E não Tá precisa aparecendo. de mod, de mod extra que é, é o mod.
Que esse mod atende todo mundo, atende tudo. Atende. E aí tem muita gente que questionava, mas esse compasso está muito poluído. Aí nele você consegue configurar diversas coisas. Exemplo, mostrar as letras do compasso, mostrar os números, né? Alterar o background, né? Uhum. A cor de Lembrando fundo que o A é a transparência, ou seja, você consegue deixar ele bem transparentezinho, é se bem você mais quiser. transparente. Um exemplo, aqui a cor dele é preta, mas o valor do alfa ali, ele tá em 75, certo? Então você vê que tá tipo um preto, mas você vê que tem uma transparência. Uhum. Se eu colocar um exemplo 10 aqui, salvei e vou dar um reload, né? Você vai ver que ele vai reiniciar, ele desligou o módulo, vai esperar um pouquinho, agora ficou muito mais clarinho, tá vendo? Uhum. Muita gente gosta, muitos servidores gostam de uma coisa mais clean. Ah, mas eu não quero background. Então é só você zerar esse valor. Você zerou esse valor, Reload o módulo. reload e o nome do módulo, né? Ele vai reiniciar, ele desligou o módulo e vai ligar. E agora não tem nenhum background, tá? E aí, continuando lá, você pode desativar a letra, desativar os números, né? Aí deixa um compasso muito mais clean. Tipo, foi um pedido de um servidor uma vez, né? Que eles me pediram, que é o quê? Para mostrar só o númerozinho em cima. Então você só oculta o número e oculta as letras. Ele mostra só o pontinho lá em cima, Ah, que legal. entendeu? Fica muito mais simples, né? E aí tem dois outros parâmetros aqui embaixo, que é o quê? É query de compass item. Tipo, você tem que ter um compasso no inventário. A bússola, né? Você tem que estar com a bússola É, no inventário para exato, poder funcionar. exatamente, para ele funcionar. Você pegou no momento que o player pegou uma bússola, tem uma bússola na mão no inventário, ele já mostra. E um outro parâmetro é que se esse compasso, essa bússola, né, que ele tem, Tem que estar está aberto. aberta. Aberta, exato. Ele habilitando isso aqui, então a bússola tem que estar aberta. Eu vou fazer aqui, vou demonstrar, vou voltar aqui para o padrão, e eu vou colocar aqui e vou deixar ele para precisar estar aberto. Dá um reload. Não, Opa, foi. escrevi errado. É. Reload. Ele mostra, certo? Se você escreveu o comando errado ali, ele tem alguns alertas. Pronto. A bússola sumiu, certo? Então agora você vai vir dentro do painel e vai spawnar a bússola. Do que você spawnou a bússola está no meu inventário, mas não está aberta. Porque o Continua sem parâmetro que aparecer lá em cima. continua sem aparecer, porque ele tem que estar aberto. Eu peguei a bússola, coloquei na mão, e no momento que eu abri a bússola, já mostra Apareceu ali a em cima. bússola. Aí ele pode voltar para o inventário e ela continua aberta. Ah, legal. Ou seja, é só ele colocar ela aberta no inventário que. Ah, É, show. exatamente. Show de bola. Certo? Aí, mas você pode, tipo, eu quero que só tenha, que toda vez que o player loga, a bússola volta fechada. Ah, mas eu quero que não tem problema, ela tá aberta, tá fechada. Aí você pode deixar desativado. Aí ele vai reiniciar. O compasso tá mostrando, ele tá aberto. Eu vou fechar, ele vai continuar mostrando, Ah, mesmo legal. fechado, certo? É muito bom para servidores que quer dar uma imersão a mais, né? Uhum. Na gameplay. Um realismo a mais, né? Uhum. Pronto. Vamos para o próximo módulo, é o DayZ. Esse módulo DayZ, né, o que que ele faz? A ideia dele é você, dentro dele, poder fazer algumas modificações que é referente ao DayZ e a jogabilidade do DayZ, certo? E daí vai tirar mais mod ainda que você tá acostumado a colocar. Vamos te Com mostrar. certeza. O primeiro parâmetro aqui é um problema, não realmente um problema. Foi uma coisa que foi removida no DayZ há um certo tempo, que é o quê? O player poder, quando está correndo, ele apertar o Q e o E e ele dá aquela inclinada de lado. Aqui eu estou apertando o Q e o E e nada acontece, certo? Então, o que que você pode fazer? Ah, eu quero ter essa feature que era passada de volta. Você só habilita esse
Enable Laning, certo? Salvou, chega aqui, reload Daisy, né? Espera a mensagem sair. E aí você vai conseguir agora correr, fazer aquela inclinada, Desviar das certo? balas igual o Neo do É, Matrix. exatamente. É bem isso que acontece. Umas outras opções que tem, isso aqui, ó, existem dois mods diferentes que o pessoal usa. Um é o Enable Vehicle 3PP, que é para servidores de 1 pp, o que que eles fazem? Quer ter a câmera 3pp dentro dos veículos, certo? Então, tem um mod só para isso. Mas dentro do mod aqui, é só você habilitar essa Essa função. opção. Exato. Não precisa um mod a mais nesse servidor. Uma coisa tão simples, se colocar um mod a mais, né? Não necessita. Uhum. E tem um outro mod que Que já é é o o desativo. que a galera mais usa ultimamente. Mais É, usa. Que é o tem dano um, no carro. é o dano, exatamente. Né, para remover os danos que é sofrido pelos veículos e por players, né? Para player. O que acontece? Disable Car Damage, ele vai desativar todo o dano recebido por carro. Ah, lembrando, dano de contato. Exemplo, um player está dirigindo, ele bateu em outro veículo, ele bateu em uma pedra, um poste, capotou. Ele, ele não vai sofrer nenhum dano que seja de contato. Ele vai continuar recebendo dano de arma, de granada, né? De melee, todos dano normal, só dano de contato. Isso aqui vai ser desativado. Show. E, e tem a Disable Crew Damage, que é o quê? Desativar todos os danos sofridos Pra pelos quem tá passageiros, né? dentro. Motorista, quem tá de dentro. Tipo, quando você tá dirigindo e de repente aquele motorista barbeiro bate ali no, numa esquina, num poste, o player que tá dentro do carro não vai receber choque, né? O dano de choque que é aquele efeito que ele faz, que ele vai desmaiar, né? E nem dano, nenhum tipo de dano, certo? Existe, Show. como eu falei, existe um mod pra isso. E é uma coisa que é bem que desnecessário, né? Você ter, tipo, um mod com uma função bem simples, certo? Aí, ó, o tanto de moto que você já tirou até agora do jogo que você usa só no AC Pack. Exatamente. Outro parâmetro, que é o Disable Build Collision. Essa opção você consegue desativar até no DayZ, no próprio DayZ trouxe recentemente essa função, né? Mas eu lancei essa função aqui antes deles implementar no jogo, que é o quê? Você poder desativar colisões de construção. O que seria Building isso? Anywhere, aquele mod que você É o tá famoso acostumado. Build Anywhere, ou então é o Build Everywhere, uma coisa assim, Aham. né? Que ele desativa colisões de itens, né? Tipo barril, tenda, construções, né? É, tenha contato com outras estruturas. E aí o DayZ, ele identifica esse contato e ele fala, ó, você não pode colocar esse item aí, você pode dar o deploy desse item. Então, essa opção, ele desativa esse contato, certo? Então, você habilitar aqui, você consegue construir em qualquer lugar. Show, show, show. Enable Inventory Swing. O que que essa função faz? Essa opção, ele simplesmente habilita o tab, né? Você abrir o inventário quando você estiver nadando. Tipo, é muito usado em servidores tipo de Island, né? Que tem muita água. É, você tá andando, de repente você tá na água, tá nadando, você quer abrir o inventário, quer acessar. Ou, um exemplo, você morreu na água, você quer recuperar seu loot, você consegue muito bem apertar o tab ali, pegar seus itens e arrastar para dentro do inventário, né? Ah, que legal. Exatamente. Disable Doff Effect é um mod muito mais visual. Ele desativa um efeito que vem nas armas, né? Tipo um efeito embaçado que tem nas armas, que quando você mira em primeira pessoa, você vê tipo um efeitozinho de sombra na arma, meio Uhum. opaco. Ele desativa, deixa a arma mais visível. Isso aqui é só mesmo um tratamento visual, nada demais. Uma coisa que é muito temida dentro dos players, né? Aqueles players mais antigos, que é o drop shot, assim dizer. Que é aquela.
aquela gambiarra, aquele bug que os pessoal, não é um bug, né? Um erro do jogo, assim dizer, possibilita o cara deitar e atirar ao mesmo tempo. Uma coisa que, tipo, para muitos players é muito chato, certo? E aí, o que que se você habilitar essa opção ele faz? Simplesmente adiciona um cooldown no fire da arma. Tipo, o cara tá atirando, ele deitou, ele simplesmente vai desativar o tiro, certo? Ele vai fazer a animação de deitar, depois ele libera de volta o tiro. Pô, ativando essa opção, ele não vai conseguir atirar enquanto deita, Show, show, certo? show. Muita gente me reclama dessa opção, mas, cara, o padrão vem desativado e ativa quem querer, certo? Exatamente. Disable Lift Weapon é o quê? É um efeito que tem que quando você tá mirado, você segura o botão direito da arma, Que chega né? perto de uma E, uma, parede, de um negócio e assim. pega numa parede, ele vai fazer o quê? A arma vai levantar. Se você ativar esse parâmetro, o que que ele vai fazer? Ele não vai levantar a arma. Vai varar a Isso parede. em tese sim, mas isso daqui é uma coisa que é viável para servidores, como um exemplo, um deathmatch da vida, que você às vezes tem um combate cara a cara, frente a frente com o cara. Quando você tá em colisão com o cara, você vai mirar, o cara levanta a arma, você não consegue atirar. Então, dessa maneira, ele evita isso. É meio que uma coisinha que só coloquei para o meu servidor de deathmatch, certo? Show. Mas é bem legal. Disable Player Role é para desabilitar que o play role, né? Fica executando, apertando, deitado, né? O Q ou o E para rolar. É uma coisa que também pode ser ativado. Aham. Disable Walk Room é uma opção que eles ativam o control, tipo, para o player andar devagar, certo? E com isso, ele não consegue fazer aquele efeito, uma animação, um bug que tem na animação que o cara faz é aquele famoso moonwalk, certo? Se ativando isso aqui, eles ativam esse, é, esse, esse bug, né? Essa Uhum. função. E o set máximo play state, se ativar isso aqui, toda vez que o play spawna, ele vem com o HP não, minto, o, a comida e a água no máximo, certo? Então toda vez que o play spawnar, ele vai vir 100% de água, 100% de comida. Coisa que pro padrão DayZ ele não vem, ele vem ali faixa de 80, 60, de Colo- 60 a Tem que estar no 80%. um habilitado isso aí pra isso funcionar, É, né? exatamente, é. Você colocou um aqui, ele vai vir com 100%, Ok. certo? Então esse é o modo do DayZ, certo? Então, essas funções que modificam algumas questões do DayZ, em questão de gameplay. Próximo modo é o famoso AirPlug. Bem simples, simplesmente você só ativa ou desativa. Tá voando de helicóptero, tá indo pra um lugar que não quer ouvir muito barulho do jogo, né? Você aperta ali, ele vai dar aquela amenizada do som e No som, manda exatamente. pau. Um exemplo, eu tô aqui, eu tô ouvindo um som de chuva, mas eu quero estar mais de boa. Eu aperto o N, não funciona. Eu vou dar um reload, o nome do modo, vou esperar ele reiniciar. E agora eu consigo apertar o N e com o botão de menos e o de mais, Ali, ó, aparece aqui nesse cantinho, tá vendo aqui, ó? exatamente, eu É. consigo controlar o volume. Então, vou supor, eu quero ficar mais de boa, tô dentro da base, não tô fazendo nada. Eu consigo habilitar ele e simplesmente mutar o jogo, certo? É o famoso AirPlug, né? Tampões de ouvido, Show de bola. certo? Menos outro mod, ó. Menos outro mod. Vamos para o Qfeed. Vocês estão vendo que ele tá pulando alguns itens. Esses são os itens privados. De- Já já ele fala. depois vamos falar deles. O Qfeed. Qfeed também é bem simples, bem objetivo também, né? Você pode habilitar ele. Você tem log. Time delay é o tempo de atraso que tem para fazer a notificação, tanto do Discord como no jogo. Que é o quê? Em tempo em segundos, que quando um player efetua um tiro e mata um outro jogador, um outro player, ele vai ter um atraso na notificação daquela kill, certo? Isso é muito bom para servidores que, tipo,
Ah, não quer ter kill feed porque tira a imersão de que se você matou um player, você não sabe se você matou ou não. Então você pode chegar aqui e colocar um delay de, vamos supor, 300 segundos, né? Que é 5 minutos, ou 600, né? Que é 10 minutos. Você pode colocar um delay que vai ter um atraso e Pros mostrar, dedinhos rápidos no gatilho e querer ficar vendo o negócio, né? exato, dá aquela imersão, né? Tipo, você dá um tiro no cara, ah, Quem matei foi? ou não Quem foi? matei? É. Não sabe, entendeu? Então você fica naquela que suspense. Será que eu dei um tiro, eu matei? Não matei? Então, tem servidores que gostam muito disso. E eles Aham. ativam, certo? Aí tem o Apple Preview, por padrão ele vem desativado. O que é isso aqui? Ele mostra o preview, se for é, a interação que teve foi armas, ele nem em vez de mostrar o nome da arma, ele vai mostrar a fotinha da arma. Você consegue habilitar, Ah, é? Ele certo? mostra a fotinha da arma? Aham, mostra a Aí é foto. show. Consegue mostrar isso agora? Consigo, consigo. Aí é Quer dizer, legal, hein? uma de mim. Vamos lá. E vamos spawnar uns bonecos. O padrão ele está desativado, certo? Tadinho. Então, se ele está desativado. Aí eu vou habilitar, vou dar reload. No módulo. Exatamente. Spawna de novo outro bonequinho. Pronto. Ficou ali, mostrou, né, nu, porque é Aham. um objeto, é um player que não foi iniciado por nenhum player, né? Não tem nenhum nome. Aí foi falou que ele foi morto, né, pelo player e tal. Com a E arma com tal. a arma, né? E a distância. Certo? Se você chegar lá no módulo e habilitar o Apple Preview e dar um reload, spawnamos. Agora ele mostra a foto da arma, Legal demais, hein? Aí é certo? show, hein? Então, aí você consegue estar configurando isso aí. É, histórico, uma coisa que muita gente me pede, né? Ah, como eu consigo habilitar o Kill Feed somente no meu Discord? Então, tem dois parâmetros aqui que você consegue configurar isso dentro desse modo, que é o quê? Histórico, né? Historic Count, que é o quê? O histórico. Que nem eu apertei aqui o botão de colchete para mostrar Aham. o histórico do que o feed. Esse é o histórico, Fica mostrando certo? ali no cantinho em cima, ó. Bem aqui em cima. Exatamente, é a quantidade, né? Então aqui eu coloquei, ó, só consigo mostrar no histórico as 10 últimas kills, né? E tem o Notification Count, que é o quê? É a quantidade que vai mostrar de kills que estão acontecendo naquele exato momento. Vamos supor, tá tendo um PVP e aconteceu 7 mortes uma atrás da outra. Então ele só vai mostrar as 5 últimas, certo? Porque é o valor, a Padrão. quantidade da notificação. Exatamente. Se você quiser. Aí tem, que nem eu falei, tem gente que gosta tipo, ah, não quero que mostre nenhum tipo de. Não tem o que o feed dentro do jogo, mas tem no Discord. Então o que você pode fazer? Você vai habilitar lá embaixo lá o webhook, certo? Vai configurar o webhook e vai zerar o histórico e as notificações. Você zerou esses dois valores aqui, ele não vai mostrar nenhum kill dentro do jogo e só vai alertar lá dentro do Discord, certo? Uhum. Aí tem, voltando cá, Notification Time, que é o tempo que vai Ficar ficar aparecendo ali, né? a notificação, exato. Tem a notificação em chat, né? Se você quer que todo o histórico, toda a quantidade ali das kills que tá acontecendo seja mostrado no chat para não ficar flodando muito ali no, em cima, né? No canto superior ali. Ah, quando você habilita aí, ela some dali de cima e aparece só embaixo. Só em chat, só no Show, chat. show, show. Exatamente. Vou mostrar aqui, ó. Opa, esqueci o bar.
Reload. Eu executando aqui, lá, mostrou no chat, Show de bola. certo? É, Player Language, né? Player Name Language, que é o Ah, quê? tá. Você definir a quantidade máxima De que caracteres. vai mostrar os caracteres do nome do player. Porque acontece que tem gente que tem nome muito grande e acaba poluindo demais, ou aquele caixa do tamanho do que o feed acaba ocupando muito espaço da tela, certo? E aí você pode definir a quantidade máxima, né, de caracteres, tanto para nome de player como para armas, Ah, certo? Tem legal. aqui o weapon name. Aí tem as cores, né? É, Chat ativo, que é aquela corzinha que vai aparecer quando você tem algum tipo de interação naquela aqui, ou se você morreu, ou se você matou, ele tem aquela bordinha vermelha, é essa cor. A Aham. cor de background, certo? O default é a cor padrão de todo o texto que não for de nenhum tipo de interação, se não foi você que matou, não foi você que morreu. É a cor padrão. A cor de quando um cara foi morto. Morto não. Quando um cara matou e o tiro foi em um HS. É que ele vai mostrar Hum. essa cor, né, lá no nome do player, no lugar do killed, né, que é o verde, certo? E tem a cor da vítima, né, que quando morre, no caso aqui é um vermelho. E aqui Show. embaixo tem as mensagens. Você pode configurar as mensagens, né, traduzir. Eu sigo o padrão de todo mod, né? O padrão em inglês, linguagem em inglês. Uma pergunta que muita gente me faz. Eu queria ter o kill feed, mas eu não queria mensagem toda vez que o player fosse se suicidar. É muito fácil, ó. Só você vir aqui onde está o suicídio, ó. Aqui embaixo, né? E tirar, Suicide e te é, remover. te remover, Exatamente. Se você pronto. não colocar, mostrar nenhuma mensagem, não tiver nenhum caractere traduzindo, Aí ele quando não ele vai se executar, matar, não vai, não vai não vai aparecer. mandar notificação. Isso é uma boa. Você pode fazer isso aqui para qualquer tipo de kill que acontecer. Ah, não quero que mostre quando o cara morreu por animal. Só você chegar aqui e remover. Deixou em branco assim, ó. Lembrando, deixa em branco, né? Aham. Vazio. Ele não vai gerar notificação, certo? E uma outra coisa também é que você, como ele vem em inglês, né? a- as notificações, você pode traduzir, mas lembrando, só não pode traduzir o que está dentro de porcentagem. É, Que não isso mexe aqui, nisso aí. Não traduz no esse aqui, texto, nem tira essa porcentagem daí. exato, porque você pode mudar esse aqui de ordem, né? Você pode colocar ele em qualquer lugar aqui do texto, mas desde que ele tenha esteja com esse nome dentro de porcentagem, que Porcentagem. ele vai fazer, ele vai identificar, ele vai fazer a substituição, né, do texto pelo aquilo que ele indica. No caso, esse aqui é da vítima. Tem aqui da vítima, né? Tem a da arma, entendeu? Aí tem alguns que tem a possibilidade de colocar valor e outros não. Um exemplo, você também pode colocar aqui, mortes por arma. Se você não quiser colocar quantidade de metros, só você apagar aqui a metragem. Não Show. tem problema nenhum, certo? Você Personalizado. pode brincar, você pode personalizar da forma que você quiser. E como eu já disse antes, aqui é o webhook. Que vai pro Discord, você cria uma salinha lá, tá lá. Toda vez Uhum, que alguém morrer, exatamente, vai aparecer. exatamente. Próximo módulo é o Locker. Lock não, opa, Logs. O que que tem no Logs? O Logs, ele facilita, que ele traz algumas informações para você poder gerenciar dentro do servidor. Sabe o que que o Play fez, que interação ele está fazendo ali e tudo mais, né? Log de admin é o quê? Esse log a admin são todo tipo de log que não foi tratado, certo? Todo log de ADM que ele vai necessariamente para um arquivo lá de log padrão do DZ, Aham. ele remove daquele arquivo e joga para um arquivo, uma pasta chamada ADM, dentro do meu mod, que vai ter uma pasta aqui logs, né? E aqui vai ter as pastas correspondentes a cada tipo de log, Ah, show, certo? show. Aí tem log de construção, de todos os itens de construção, certo? Log de barril, log de base, combination lock, fence, né? Garden plot, tendas, território flag, certo? Você pode habilitar log de players, né? Quando o play conecta, né?
blending, hit by, killed, position, né? Quem foi que amordaçou alguém, Aham. log de suicídio. Todos esses logs aqui, eu aconselho todo mundo a ativar, né? Que é um dado que vai ser útil Vai para ser o servidor. muito útil, muito, muito útil. Você precisa saber Se você quiser informação de, saber, né? Log de o player, não veículo, sei o que, construiu, não sei o que, deixou de construir, onde que ele tava, exato. onde que ele sumiu, Onde ele matou, o onde que que ele matou, aconteceu, exatamente. Tem log de né? tudo. Log de veículos também é muito bom. Você consegue pegar quando o cara starta um veículo, quando ele entra, se ele dá um hit, né? Em algum veículo, se o cara saiu, quando esse spawn aqui, quando o veículo spawna, certo? Quando ele é Ah, criado. legal. E esse inputs é uma coisa um pouco mais complicada de se dizer. Que ele é o quê? É log de teclas, né? Não vou entrar muitas informações nele, nesse campo aqui, mas você consegue saber, exemplo, eu tenho uma tecla aqui dentro do jogo para saber qual tecla, tipo, se o cara tá apertando um home, né, um end, tipo, para acessar coisas maliciosas, né? Todo mundo sabe o que possa ser, né? E aí você consegue colocar aqui a chave daquela tecla, no formato de, por exemplo, eu quero saber toda vez que o cara apertou uma tecla home, né? Coloca assim, ó, key home, né? Aí você consegue ter todo o log de que tecla ele apertou e aonde ele apertou, Show. certo? Show de bola. Certo. Pronto, esse aqui é um modo de logs bem simples, também nada complicado. Vamos lá. Um módulo que me deu trabalho esses dias, né? A Vamos lá. galera gosta muito desse módulo e a galera. Mas eu acho que foi bem explicado. Você chegou a explicar direitinho lá no Discord. Esse foi o que ele passou um tempão lá no meu Discord tentando explicar pro pessoal a dúvida que eles estavam lá em termos de marcação, do que aparece na marcação do mapa, etc. Mas vamos lá, explica aí pra galera. Antes de começar a explicar nele aqui, eu vou explicar uma coisa que funciona para todo o mod na questão de configuração. Que dentro de um arquivo JSON, né, você tem algum tipo de variáveis, né? Você tem números, você tem ponto flutuante, né, que é um número que é decimal, certo? Você tem string, né? Aí você tem objetos, que é definido por início de chave, tem matrizes, que é definido por colchete. E que nem lá no Discord, lá tentei explicar lá pra aquele ADM, Aham. servidor, que é o seguinte. Quando você tem algum objeto que ele inicia, começa e termina com chaves, tudo que está dentro dele é fixo, certo? Os atributos dele são fixos, não muda, você não pode adicionar novo parâmetro, nada do tipo, certo? Exemplo, esse objeto aqui é um objeto de cor. Então, traduzindo, ele tem o MA, o MR, MG, MB. Então, esses parâmetros aqui são fixos. Você não pode simplesmente chegar aqui E e apagar. criar Ok. um outro, tipo um H. Não funciona, certo? Ele é fixo. E você também não pode também remover, certo? Se ele remover, o mod vai lá, vai identificar que tem um erro, vai reescrever o arquivo. Pode ser que ele pegue esse arquivo seu, a depender do que você alterou, ele cria um backup, certo? E atualiza aquele arquivo para o padrão que o mod fornece, certo? Indicando que teve alguma alteração, Ok. certo? Então vamos lá. Então aqui você pode habilitar o modo do mapa, certo? Eu vou habilitar ele aqui pra gente já ver. Lembrando, eu tô com ele desativado, eu aperto o M que ele não funciona. Player Mark, né? Isso aqui habilita a possibilidade do player fazer marcação no mapa, né? Player 3D Mark. Isso aqui habilita a opção, tipo, se o player pode fazer marcação, se ele pode ver as marcações 3D, certo? O que Então, se são eu as chegar aqui, marcações 3D? Só para o pessoal entender. então, eu vou reiniciar aqui, vou ativar aqui o coisa, Reload Map. A marcação 3D, que a gente fala, ó, a gente tem a marcação do mapa, né? A gente chama Aham. de 2D, exemplo. Vamos supor aqui, tem a marcação aqui 2D, porque no mapa você tem só dois vetores, né? Você tem um X e tem um Y, certo? Então, a marcação 2D e a marcação 3D
é aquela que você habilita aqui, ó, nesse campo. Essa que você tá vendo aqui é no 3D. Porque você tá no aspecto 3D, você tá dentro do jogo. Você tá movimentando aqui, você tá vendo ela no campo 3D, certo? Então, essa é a marcação 3D. Então, o que acontece? Deixa eu dropar essa arma aqui, que eu posso usar ela. Vou tirar a roupa de admin. Ah, lembrando, admin, quando você tá com a roupa de admin, tem algumas coisas de alguns módulos que alguns players têm limitação. Quando você tá com a roupa de admin, você não tem limitação. Um exemplo é esse negócio de marcação. Do mapa também, o uso do mapa, Aham. né? Então, eu agora aqui com o player consigo abrir o mapa, certo? Eu vou limpar isso aqui. Aí tem algumas marcações de servidor e vou fazer uma marcação minha. Exemplo, eu vou fazer uma marcação aqui nesse campo e vou salvar. Certo? Tenho essa marcação. Se eu clicar nela, eu vou até ela. Ela tá ali, certo? Eu consigo ver ela no 3D. Se eu quiser desativar essa marcação 3D para o player não ver no 3D, é só simplesmente colocar um zero aqui e dar o reload. É muito legal Esperar esse negócio ele, de reload, isso é muito legal. ele vai reiniciar ele, Tem ó. que Você viu que ele tirou e reiniciar, agora não ver pronto. que nada. Agora aquela marcação 3D sumiu, certo? Só mostra essa marcação do servidor. Se você apertar o M, a marcação tá aqui, só que ele não tem o aspecto 3D dele, daquele item, Show de entendeu? bola. Certo? Tipo, eu vou marcar, tipo, tem um player em uma determinada posição e você quer saber a questão de metragem, né? Tipo, tem servidores que gostam de ter uma pegada um pouco mais hardcore, né? Então, vou supor, tem um player que tá ali naquela casa ali, naquele em cima. Então, você chega aqui, cria uma marcação, você mira pra ela e você conseguiria ver Qual a a distância. distância e tudo mais. Exatamente. Então, se você chegar aqui e desativar o player, a marcação de player, ele não vai ser possível ver ela em 3D, certo? Beleza. Aí tem aqui, né, o player marker. E se eu desativar ele vai acontecer. Reload map. Esperar ele reiniciar. Olha lá, ele some, espera um pouquinho e Ele aparece de chama novo. outra vez. Se eu apertar o M aqui, pronto. Eu não tenho mais nenhuma marcação de player. Tipo, isso é bom também para aquela questão, tipo, não quero que o player faça marcação. Então você consegue desativar. Ele não tem nenhuma marcação, ele clica aqui, ele não consegue Show de bola. criar nenhuma marcação, certo? Então, esses dois parâmetros eu já expliquei. Player position é o quê? Essa é a marcação. Ele vai mostrar essa posição aqui, esse campo, e vai mostrar, se você apertar espaço, ele joga para você até onde você tá. Aqui tem essa marcação. Se eu desativar esse player position, map, para ele reiniciar, Que legal apertei o isso. M, ele não mostra ali e não mostra minha posição aqui, certo? Não consigo ver, certo? E tem Certíssimo. aquela mesma função que tem no compasso, que é o quê? Required map item. Tipo, para abrir Precisa ter o o mapa, mapa tem, no tem, inventário. tem que ter um mapa de inventário. Vou mostrar aqui. Com isso, o que vai acontecer? O player não consegue mais abrir o mapa. Aperta o M, não aparece, aparece o mapa, né? E aí eu tenho que chegar aqui é, e dropar o Chernarus Map. Foi para longe. Chernarus Map. Tô com o mapa em mãos ou no inventário e eu consigo agora abrir o mapa, certo? Se eu não tiver com ele no inventário, eu aperto M e ele não funciona. Tô com ele ou em mãos ou no inventário, ele ativa o mapa, certo? Ele ativa o mapa. Aí tem você consegue definir o background do mapa, certo? A corzinha aqui do que vai estar lá na cor do fundo do 3D, certo? Essa corzinha, esse preto ali, ó. Você consegue definir ele por aqui. Ok. Uma coisa agora que a galera tem muito problema para saber, né, identificar, que é o quê?
como funciona a questão do Server Marker e os Server Zones, né? O Server Marker, como é que ele funciona? O Server Marker, ele é simplesmente uma marcação em um ambiente 3D, certo? Você consegue, dentro do Server Marker, ele é uma matriz, e dentro dessa matriz você pode duplicar quantas vezes você quiser esse objeto, certo? Uhum. E aí, dentro desse objeto, você pode definir alguns atributos, como nome, ícone, certo? Cor, né, do chat, seguindo aquele mesmo padrão, né? A posição, né, no ambiente 3D, né, que Aham. tem um X, Y e um Z. Lembrando, o Y é sempre a altura, né, nesse aspecto 3D. E Aí você funciona, pode. porque você está acostumado com o VPP Map lá, ele não usa o altitude. É raríssimo. Se você colocar zero, vai estar sempre no nível do chão, né? E no acima de pack, no mapa dele, você precisa colocar altitude. Exato, Então, porque vai te dar o ponto exato de onde vai estar a marcação no mapa. Ok? exatamente. E aí você consegue deixar ele ativo, né, se você quiser que ele esteja ativo no mapa, ou ir ativo no 3D, né, seguindo aquela mesma história, aquela mesma lógica. Se você colocar zero aqui, ele não vai vir pro padrão ativo no 3D. Se você colocar aqui no ativo, ele não vai vir padrão ativado no mapa, visível no mapa, certo? Só vai vir a marcação no canto do mapa, certo? Então isso aqui é uma marcação, certo? Você consegue colocar um nome, um ícone e uma posição, Show. ok? Agora, o Server Zones, ele é diferente. Em, em quase tudo ele é parecido, só que a única diferença dele é o quê? É a O questão raio. do posição. Que é a posição, que agora ele já não é mais um objeto, que nem é aqui em cima, certo? Que você consegue definir os valores exatos. Dentro do positions, que é agora do Service Zone, você tem várias áreas, né? Vamos lá, você consegue definir nome, ícone, cor e posição. Essa posição é uma matriz de vários objetos de posições. E dentro dessas posições, além, né, da posição, você tem um R, né, que é o radius, né, que é o raio daquela marcação. Que isso dentro do mapa, ele vai criar tipo uma zona, uma área, um círculo, certo? E como é que funciona É, isso na aquela prática? na prática. Então, aqui vamos supor, aqui eu tenho uma marcação lá em Tease, certo? Vou pegar aqui a roupa de admin, A sua arma no chão aí. deixa eu colher minha arma, certo? Vou abrir o mapa. Ah, lembrando, uma funçãozinha bacana aqui do mapa, acho que muita gente não conhece. Se você segurar o Shift, você com a roupa de ADM, certo? Com a permissão de root, tudo bonitinho. Você pegou no mapa e segurou o Shift e deu dois cliques em alguma posição, você automaticamente é teleportada para Ah, lá. eu não sabia. Essa eu não sabia. Show. Exatamente, você consegue Show de bola. teleportar usando o mapa, Show de bola. certo? Então vamos lá. Aí para explicar o que foi aquela dúvida lá daquele play lá no seu Discord, que Aham. era o quê? Que muita gente quer fazer, vamos supor, áreas, né? Tipo, você contornar várias áreas, né, Aham. assim dizer. Então vamos supor, essa área de X aqui, ela tá no raio de 500. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou chegar aqui nela, vou diminuir um pouco, vou colocar mais 100 metros e vou dar um reload. Aí tá a posição de tease, esperar ele recarregar. Apertei o M, tá aqui. Aham. Mas vamos supor, eu quero contornar toda essa área aqui, né? Daqui até aqui em cima. Eu vou fazer só com umas três marcações aqui, só para o pessoal entender mais ou menos. Aham. Como que eu posso fazer? Eu quero demarcar uma outra posição um pouco mais aqui em cima, para esse contorno ficar todo circulado aqui. Eu dou um TP nessa posição, que nem eu tô aqui, Uhum. certo? Eu posso chegar aqui no mapa, pegar essa posição por aqui, certo? Ou eu posso fazer uma marcação e copiar também. Também serve. Tipo, se você já tem uma marcação já feita, né? Mas vamos supor, eu tenho essa minha posição, eu quero fazer esse contorno aqui também, Uhum. certo? Então, como uma pessoa que não, que nem foi no caso daquele seu
daquele ADM lá do Discord. Então, aí você vai na posição, certo? Aqui você vai, clica aqui no botão de copiar aquela Aham. marcação, certo? Você clicou, você vem aqui gera um novo arquivo, né, de texto. Você cola e tem o X, o Y e o Z, Bom, só certo? um adendo rapidão. Qual é esse programa que você está usando para editar texto? Esse aqui que eu estou usando é o chamado VS Code, Visual Studio Code, Visual Studio tá? Code, Você pode usar certo? esse, você pode usar o Notepad++, você pode usar o que você gostar O mais. Blime. Por que que ele usa esse? Explica aí. Cara, eu uso esse programa porque eu não desenvolvo só para DayZ, né? Então eu desenvolvo em várias linguagens. E o VS Code é o que mais me atende. Eu recomendo muito o uso do VS Code para os novatos, porque, que nem você pode ver aqui, ó, um exemplo. Eu vou simplesmente aqui apagar uma vírgula, deixar uma vírgula faltando. Automaticamente, Vocês o viram VS aqui, Code né? já vai me mostrar Que tem um tem erro. um erro. Ó, tem um erro, certo? E ele vai me falar qual o erro que tá faltando, certo? Então você consegue corrigir. Aí eu sei que aqui, ó, tá faltando uma vírgula aqui. Por A que que mesma eu não coisa, uso nos vídeos que eu mostro esse Visual Studio Code? Porque muita galera, muita gente que tá vendo isso tem uma máquina que não é boa. E ele é mais pesadinho um pouco pra você abrir um arquivo. Quer dizer, na verdade, ele demora um pouco mais para abrir o arquivo do que o Notepad++, vamos supor. Que eu mando abrir, é, ele abre instantâneo. Esse o, demora um o Notepad, pouco, né? ele tem são as questões dessa aqui, tipo, em algumas máquinas ele funciona de outra forma, É, comandos nele que o pessoal gosta muito de usar no Notepad, no VS Code já é de outra forma, certo? aí eu tô mais acostumado com o Notepad++, mas eu também uso o Visual Studio Code por causa disso, porque tem muita coisa que vocês mesmos mandam para mim, Carlos, olha o meu arquivo aí, tem algum problema? Eu não tô conseguindo saber se tá certo, não sei o quê. Às vezes eu só de abrir aqui, eu sei se tem algum erro ou não. Do que ter que copiar esse arquivo e jogar lá no site que faz aquela checagem, né? Se tem algum erro e tudo, se eu posso abrir aqui, ele já vai me dizer se tem um ou não, ou algum erro ou não. Então, às vezes é mais rápido por aqui do que abrir o site, colar, ver o que que é, entendeu? Então, assim, depende muito do tipo do jeito que você quer trabalhar o arquivo, mas você pode trabalhar com vários programas, tanto no VS Code, quanto no Notepad++, quanto no outro que você tenha preferência, mas o recomendável é você trabalhar com esse que te mostra se tem algum erro, se tem alguma falha, se tem alguma coisa que você já ali de cara, né? Ai, faltou uma vírgula, ou faltou alguma coisa, tá ali, ó, tá mostrando onde é que é. Clica com o botão direito, né? Ele já mostra aí, né, Exato. que tá Muita faltando. gente, muita gente erra no seguinte fato de que chega aqui e ele quer apagar alguma coisa. Tipo, ó, eu quero apagar essa posição. Muita gente acaba apagando coisa a mais. Um exemplo, vou simular aqui um exemplo. Acaba apagando aqui, ó, o que que vai acontecer, né? Já mostrou dois erros, né? Aham. Aqui. Ele mostra Porque ali em o que cima, ó, aconteceu? tá vendo ali, ó? Ele Ele tá mostrando mostra aqui que no quantos caso tem erros três. tem É, nesse arquivo. Aqui, ele também tá mostrando aqui, ó. Quantos exato. erros tem nesse arquivo, entendeu? Exato, exato. E aí tem gente que apaga algumas coisas, apaga linha a mais, apaga fechamento, né, de objeto ou de matrizes, e aí acaba quebrando o arquivo, saindo do formato padrão, né? Então, vamos supor, se eu quisesse apagar essa posição, eu poderia apagar, não tem problema. Mas se você apagar algo a mais, aí ele já quebra o arquivo. E o Aham. VS Code já mostra, certo? Aí vamos lá. Aqui, pegando nessa posição que a gente copiou lá do mapa, né, no 3D, aí a gente tem o X, o Y e tem o Z, certo? Eu vou copiar só essas posições aqui e vou passar aqui para o arquivo. Aqui eu já tenho aquela primeira posição, que é o quê? Que é essa posição aqui, ó, onde está Uhum. essa caveirinha, certo? E eu quero adicionar uma nova posição aqui, certo? Então, como tem algumas pessoas que fazem, tipo, eu quero adicionar uma nova posição. Se você chegar aqui nesse objeto, você duplicar ele, né? Duplicar e Lembra que colocar ele a botou uma posição vírgulazinha ali, ó. Só não vai é, vírgula no último. Tá? No no último, último não vai vírgula. Se você for duplicar trocentas vezes, lembra de botar uma vírgula aqui, separando um comando de outro aqui, para poder não dar ruim.
Exato. Eu vou colocar aqui um exemplo, aquela posição, né? Aqui eu vou pegar, preencher os campos X, Y e Z, certo? Pronto. Salvei. Aqui eu criei uma nova posição, certo? Raio 100 metros de teaser. Se eu chegar aqui, ó, Reunião. meus, ó, Todo mundo reunião, ó, querendo meus saber parceiros. o que tá acontecendo, tá com reunião. Exatamente. Vamos lá. Aqui eu tenho aquela minha primeira posição, certo? Dá o Vou reload fazer no aqui, mapa. reload map, para reiniciar. Ele reiniciou, ele tem aquela primeira posição e tem a segunda. Ele criou. Mas você tá vendo aqui que ele tem, Um tá ponto vendo? de intersecção aí. De interseção, exatamente. E criou também um nome, né? Dois nomes. E Mas era que muita gente não justamente a quer. dúvida do rapaz Exato, lá, porque ele queria exato, a marcação sem os nomes. Ele queria um nome num lugar só. exatamente. Então, vamos fazer para aumentar um pouco mais. Eu vou colocar três posições. Vou colocar, caso eu coloquei uma aqui, vou colocar outra aqui e vou colocar uma outra aqui. Segurei o Shift, teleportei para aquela posição. Ele me jogou para lá. Vou apertar o M, vou copiar aqui, certo? Eu vou vir aqui, vou copiar essa posição e também vou voltar aqui. Vou fazer a mesma coisa que o rapaz lá fez, né? Eu vou duplicar a mesma posição. A altura eu vou manter a mesma. Isso aqui, essa altura aqui é Uhum. irrelevante. E vou aumentar um pouco o raio, só para aquela interseção ficar um pouquinho maior. Certo. Salvei. Chega no mapa. Reload map. Certo. Eita, Iu! Adoro quando isso acontece. é massa. Pronto, aqui já pode ver que o mapa aconteceu aquilo, né? Que o Aham. play lá estava fazendo, certo? E ele criou três nomes em três posições. Mas a ideia era o quê? Você contornar todas essas áreas, certo? E não ter os nomes. Então, diferente do arquivo de server marker, que essa aqui é a marcação de servidor, que é só um ponto, o server zone, aqui no server marker, ó, position, m position, tipo uma posição, certo? Dentro do server zone, a gente tem o m positions, né? Tipo várias posições, que é uma matriz com várias posições, certo? E aí o que acontece? Para você fazer isso, é só você pegar aquelas posições que você colocar dentro dessa marcação aqui, dessa matriz de posições, Uhum. lembrando o ponto de vírgula, e aqui você pode apagar esses outros aqui. Feito isso, então você vai ter uma posição, né, uma zona com várias posições, certo? Com várias posições. Aham. Se eu chegar aqui Deu no erro ou tá mapa, salvando? tá? Não, substituir. Agora foi. Vamos lá, Dá o sair reload. aqui. Rapaz, o bicho subiu no telhado. Não, eu Ah, não, tô você embaixo. desceu. Então, deu o reload, esperar ele reiniciar. Reiniciou, apertei o M e Ah, pronto, que está legal. feito, certo? Ele contornou todas aquelas áreas e só tem uma Aham. posição, Muito legal. certo? Muito legal mesmo. Essa, a ideia do position é basicamente essa. E aí, aquela questão do nome aqui, ele vai ficar no primeiro elemento que você colocar. Por O exemplo, que que ele tava esse daqui. fazendo na hora? Ele tava, acho que, apagando o nome, né? Alguma coisa assim. Deixa eu só ver se eu acho aqui o que ele falou lá no dia, que ele Foi mostrou no basicamente dia, isso, né? foi basicamente isso, Ele foi apagou e basicamente ficou isso. um quadradinho assim, né? Ele tava reclamando, não sei o quê, mas é porque ele tava errando, ele tava fazendo a. Eu não lembro onde é que era, já tem uns dias que você. Uns 2 dias, né, que Então, tem isso. aham. Aí ele definiu, tipo, queria, Aqui, ó. tipo, remover o nome. Ele quis circular a tease, tá vendo, ó? Ele quis Uhum. fazer esse círculo em tease, mas ele Acho tava. que é o Norte da Field, se não me engano. É. O North Airfield tava ficando uns quadradinhos que ele. Ah, não sei o quê. Aí depois que você explicou, ó.
É aqui, galera, ele tava mesmo, ele veio aqui no meu Discord, aí explicou pra galera, mostrou como faz. O cara é acessível, vocês têm que parar de ter medo de... Aqui, ó, o exemplo, como ele tava fazendo, tá vendo? E aí depois ele foi lá, explicou, e aí ele fez certinho, mostrou como é que faz. É muito legal isso, a gente ter esse acesso direto com o criador, né, do mod aqui. É muito legal. Mas vamos lá, continua lá. Pronto. E aí você consegue criar essa zona, né? E lembrando, você não cria só uma, você pode criar várias zonas, certo? Aham. Seguindo esse mesmo formato. Um exemplo aqui eu tenho a de Tease, se eu não me engano, eu criei um aqui. Não, zona só tem. Só em Tease mesmo, certo? E aí, essa marcação aqui, ó, ele vai ficar na primeira posição, certo? Essa primeira posição aqui, nessa posição, ele é onde que ele vai ficar o nomezinho com o Que ícone. tá aqui em cima, né, com o íconezinho e tudo. Exato, é essa posição aqui, certo? E aí, o mapa é bem simples. Essa é a forma de você configurar um mapa. Fechou? Ou seja, você não precisa baixar mais o mapa comum do DayZ, tá? Pode usar o AC Modpack que você vai ganhar um monte de mod aí, que você vê menos mod que você vai precisar usar no seu servidor. Próximo. Próximo. Um módulo que não é muito complexo também, que é o Notification. Que é o quê? Quando você está dentro do jogo, um exemplo, vamos supor, vou abrir o painel aqui, ele tem essa notificação no meio, Uhum. certo? Que é a notificação padrão do DayZ. E quando E o meu módulo, os meus módulos, assim, né, do meu mod, ele usa o sistema de notificação que é na lateral, na lateral do mod. Tipo, se eu executo um barra, um reload, map, né, Ele ele aparece tem aqui, ó. nesse- é, na lateral. Por que eu faço isso? Por causa que tem alguns mods de evento e tudo mais, ele floda bastante o campo de notificação no meio da tela. E isso, às vezes, o cara tá numa gameplay, alguma coisa do tipo, isso atrapalha, de certa Uhum. forma. E você ter um negócio de notificação na lateral, né, já evita com que isso aconteça, certo? Então, o padrão, que nem no VPP aqui, ele é no meio, certo? Se você chegar aqui e habilitar ele, ele vai, na vez de ser aqui no meio, né, notifications, Not found. Not not found. found. Não tem o S, é notification. É notification. Opa, certo? Reiniciou. É só esperar ele carregar. E se eu apertar agora o End Home, pronto. Ele já não mostra mais ali na No lateral, meio. no meio. Mostra no Ele cantinho mostra aqui. no cantinho, exatamente. Muito bem. Certo? E aí você consegue definir ele só o tamanho da caixa. Certo? O tamanho em pixel do Até tamanho, 300 aí, ver como é que fica. né? Então, o 300 já fica bem menorzinho. Não, Aham. melhor você colocar, tipo, que às vezes também faria também de acordo com a resolução do Ah, que a pessoa tá exatamente. usando. Se você colocar um pouco menor, vai ficar menos, ia ficar a caixa muito grande. Aham. Então, esse valor aqui é um valor que fica agradável, mas você pode ajustar, Show. certo? Próximo módulo que eu tenho é o de Safe Zone, certo? Que é um módulo que muita gente não dá muita bola para ele, porque, vamos supor, ele é muito usado em trades, né? Aham. Tipo, tem aquele trade do Dr. Jones, tem o sistema de Safe Zone, tem o 3D Plus, tem o da Expansion, né? Só que o diferencial, eu não sei muito bem como funciona o da Expansion, eu nunca mexi no Expansion, mas nos outros traders, ele tem um sistema que ele trabalha em server-side, né? Vamos se dizer, toda a lógica que o mod faz para calcular se o player está numa zona segura ou não, é server-side. E quando mais player tem dentro do servidor, Mais mais pesado pesado fica. se torna esse algoritmo, certo? Então, o que que o meu módulo faz? Ele tem todo esse processo em client-side. Então, ele verifica o cliente, ele toma conta do que ele está fazendo, onde ele está, e envia para o servidor. Ou seja, você pode estar usando o Dr. Jones, o trade dele, desabilita a Safe Zone,
né? E- Desabilita a áreazinha de safe e habilita a do ACModpack, que você vai deixar seu servidor muito mais liso, rodando Mas muito isso, mais liso. Então, muitas vezes você fala, eu quero montar um servidor igual do fulano. Pô, o servidor do fulano dá 50 players e é lisinho. O meu tá com 10, tá lagado, tá pesado. Por quê? Otimização de servidor. E são esses pequenos detalhes, essas pequenas coisinhas que quando junta 10, 20, 30 players faz uma diferença monstra na hora de otimizar o servidor. Não é isso? exatamente, bem isso. E aí, você consegue configurar ele parecido com o que tem no mapa, Aham, certo? Você consegue habilitar o modo, com todos os modos, né, fácil. Você tem a possibilidade de habilitar e desabilitar, aham. certo? Aí você tem a opção de mostrar essas marcações no mapa. E a marcação do mapa, ela segue aquele mesmo padrão da zona, Show. né? Você tem um nome, um ícone, cor, e você consegue colocar várias posições, Pra fazer certo? aquelas marcaçõezinhas certinho e não ficar mostrando várias coisas, entendeu? Exatamente. E aí, o que acontece? E você consegue configurar as mensagens. Quando Aí, o player entra, quando o player sai, e o tempo que ele tá para poder sair da zona. que fica aqui embaixo, ó. Notificação time fica aqui. Ah, Relaxa, relaxa. Enquanto você limpa a garganta, eu vou só mostrar uma coisa aqui pra galera. E eu vou mostrar pra uhum, vocês onde que fica a negócio da safe zone lá do trader normal, né? Que você consegue desabilitar. Deixa eu pegar um servidor qualquer aqui e a gente vai. Eu vou mostrar pra vocês na parte da safe zone, onde você desabilita da trade do Dr. Jones, onde é que você desabilita a safe zone para poder usar a do ACMod Pack, que é aqui, ó, Trader Safe Zone. Você vem aqui e desabilita essa pode tirar fora isso daqui, ó. E quando você for botar lá no do ACMod Pack, você bota na área toda, né, da sua trade. Você desabilita essa daqui, ou assim, que você desabilita o comando, e você tem a sua safe zone, né, da trade do Dr. Jones desabilitada e deixa o seu servidor muito mais leve. exatamente. Né, não é isso que a gente está buscando aqui, né, uma otimização de servidor, uma maneira de deixar o servidor mais leve, tanto para você quanto para o player que está jogando. Exatamente. E aí você consegue configurar tempo de notificação, Uhum. certo? E se você quer essa notificação no chat, né? Para não ficar aquele negócio, aquele cardzinho do notificação flodando pro play em cima, certo? Então é bem intuitivo, muito fácil. Se você configura o mapa, você consegue configurar o Safe Zone tranquilo, Show de bola. certo? Aí o próximo módulo que eu tenho é o de Saline, que é um mod também que muita gente usa, tipo aquele Saline Bag Plus, né? Que faz o quê? Você consegue recuperar o Saúde HP, do, né? saúde do A player. saúde, usando a Saline Bag, certo? Ou aquele soro, né? E aí aqui você consegue habilitar o modo. Aí você consegue definir qual a quantidade máxima de HP que ele pode pode restaurar, Receber, né? né? Restaurar. No caso aqui eu coloquei até 90%, tipo, se ele bater 90%, encerra o efeito, certo? Tem a quantidade de regeneração a cada tique de servidor, né? A cada processo lá de loop ele que o servidor está calculando, regeneração, ele vai restaurar um certo valor, né? Esse valor que você, não sei, não posso dizer qual é o exato, certo? Isso aqui você pode ir aumentando, diminui, Você você vai tem configurando. uma noção de qual é esse tempo do servidor a atualizar? Tem ideia de quanto tempo é Cara, a isso? cada tique depende muito cada script. Tem uns que é zero, a cada 0,5 segundos, tem outros que é 0,75, então varia muito, certo? A execução de cada tipo de algoritmo, de cada script, né, que roda no servidor, Ok. certo? E aí, aqui é o valor que você pode configurar, que é o que vai ser regenerado, a quantidade que vai ser regenerada. E aqui é o tempo, Que vai quão, durar essa regeneração, né?
exatamente o tempo que vai durar. Um exemplo, você pode acabar configurando ele aqui um tempo muito grande, ele, tipo, o efeito durar bastante tempo, tipo, aqui tá 1 minuto, mas você pode colocar 2, 3 minutos e você colocar uma regeneração bem baixa. Pra ele ter o quê? Ele regenerar de acordo com o tempo. Ou se você quiser, você pode colocar um tempo baixo com um valor alto. Ele recupera rápido, né? Aí você pode configurar da maneira que bem quiser. Aí, outro modo que é bastante usado é o Esse é muito Save usado. Information, né? Save Information, você habilita, se você configurou o sample, que é um módulo que eu tenho, que tipo é um módulo de exemplo para você poder configurar é, marca d'água, a logo dos menus, né? A Tanto o gente menu fez inicial. esse vídeo aqui no canal, tá aqui no card aqui em cima, inclusive eu cito, ele botou até lá no Discord dele o vídeo que a gente fez, que ensina você a fazer a sua telinha de fundo, a sua marca d'água, a sua logomarcazinha assim, com o mod, o dele, o AC Mod Sample, que a gente fez esse tutorialzinho seguindo as informações desse mod dele. Aí você consegue definir, né, aquela logo que você colocou lá, definiu para ser do menu, você consegue habilitar para mostrar ela aqui nesse painel, certo? Aí tem a descrição do servidor, que é um texto que fica logo em cima do menu, né? Uhum. Do layout do menu. E você configura as tabs, né? Cada tab você consegue definir um labelzinho, né? O título e o texto do botão, que vai estar na tab, no botão. E você consegue colocar cada linha dessa aqui é uma linha que vai estar dentro do scroll da janela. Aí já vai aparecer aqui, Save Information, você clicou e ele criou aqui. Tem as tabs, certo? Tab 1, Tab 2, Tab 3, e aí você consegue configurar todo o Os texto textos lá, que vão. cada linha, certo? E ele segue no scroll. Se você colocar uma linha muito grande, tipo um texto muito grande, ele já tem uma quebra de linha automática. E se você Já. colocar muito texto, essa área aqui ela é de scroll, então você consegue dar scroll Show de bola. dentro da página. E aqui embaixo tem alguns botões embaixo que você coloca lá embaixo, né? Do, do layout, que é o quê? Alguns links, né? Então você consegue colocar botões, dentro desses botões, o texto do botão e o link daquele que vai ter naquele botão. Quando você se interagir em clicar em algum botão, ele vai ser redirecionado com um navegador, onde você pode colocar link do Discord, link para donate do servidor, link do website do servidor. Para ter mais informações, você pode estar colocando, configurando nesses campos, Show de bola. certo? Um outro módulo que o pessoal também usa muito é o Spawn Selection, É, isso a galera usa certo? demais. Né? Você pode habilitar o módulo, você tem um log do que acontece com cada play, aonde que cada play spawnou, certo? Você consegue mostrar as zonas, né? Tipo, o exemplo, aqui já vem o padrão ativado. Quando você ativa esse módulo, vou executar aqui, você ativa lá dentro do servidor, o que que ele vai acontecer? Toda vez que o player morre, né, ele pode já poder escolher um local de spawn. Mas você, como ADM, você consegue executar um seguinte comando, que é o spawn selection. Certo? É um comando que, tipo, você não precisa se matar para poder testar, né? Você dá um barra spawn selection, ele vai abrir o spawn. E aí você consegue verificar e spawnar em alguma posição. A Legal. parte da zona que você consegue habilitar é essa área aqui, ó. Certo? Essa Hum, delimitação de mapa. Você consegue saber aonde, qual o raio que o player vai spawnar. Certo? Aí você pode desativar, ativar, fica sua conta, certo? E aqui embaixo tem um sistema de prioridade. O que que é essa prioridade? Vamos supor que eu tenho uma safe zone lá em Stade Sobor. Eu quero que o pessoal que ajuda, colabora ali com o servidor, consiga spawnar diretamente na Safe Zone. Então você consegue configurar aqui, né? Criar vários grupos, certo? Colocar vários skins e várias posições para poder spawnar.
certo? Nesse caso aqui, que nem eu, essa cestinha de aqui, no caso é a minha, Star Sobol, tá aqui. Ele não tem nas marcações e ela acaba aparecendo aqui pra mim, porque eu tô nessa lista, Show, show, certo? show, show. Aí eu Ah, consigo só vai selecionar aparecer na lista aquela marcação de quem está selecionado ali. de Você quem tá pode na. fazer um VIP, né? Você tem uns players VIP, tem base, você pode criar a localização aí da base dos caras e na hora deles spawnar, eles podem spawnar ali da base, da própria base, correto? Correto, pode, É isso. né? Aí você pode configurar isso aqui. E aí, tem uma coisa que o pessoal não entende, porque eu também não tenho documentado, né? Assim dizer. Mas é a questão que muita gente fala que o spawn select fala, eu morri e não tá aparecendo uma posição de tal local. Mas por que não aparece? Porque dentro desse módulo, ele tem o famoso block distance, que é o quê? Você consegue limitar o spawn em uma determinada área. Como é que isso funciona? Vamos supor, eu estou dentro de uma área, vamos supor que eu estou em um PVP em Berezinho, certo? Aqui em Berezinho. Aí, eu estou fazendo um PVP aqui e acabou, eh, me mataram dentro do jogo. Então, se eu morri em uma distância de 1.000 metros de uma determinada posição de spawn, essa posição acaba não aparecendo para respawn para ele dentro, é, dentro desse tempo aqui, certo? Do block distance time. Ele só vai aparecer essa posição para ele depois Desse passar tempo que tá marcado ali. Show. esse tempo, que se define esse tempo. Aí essa posição ali para ele vai aparecer, né, de volta para Só ele depois poder desses 120 spawnar. segundos. Exatamente. E aí tem algumas outras opções, que é o bloqueio da Da última última posição de posição. spawn. É, tipo, eu spawnei agora em, em Berezino. Eu spawnei em Berezino, eu quero que o play, tipo, se ele spawnou em Berezino, se ele morrer no spawn, e mesmo que ele vá pra longe dessa área e morra em outro local, ele não possa spawnar aqui de volta. Então, é só você ativar esse Block Block Left Last Position. Position. Ele só vai conseguir spawnar em uma próxima vez que ele for spawnar, certo? E aí, junto a esse módulo, tem o Spawn Protection. O que é esse parâmetro? É o tempo que o player vai ter meio que um God Mod inicial, tipo uma proteção inicial, certo? E aí Legal. o valor padrão é zero, tipo, não tem proteção nenhuma. Se você definir aqui 10, ele vai acabar tendo 10 segundos de proteção. Então ele spawnou, fica com 10 minutos de proteção, 10 segundos de proteção. Passou desse tempo, a proteção é removida e ele segue a gameplay. Isso é muito bom para evitar aqueles famosos campos, né, de Uhum. spawn que existem em muitos servidores. Exatamente. Aí você consegue configurar a Mensagem? mensagem, né? De quando ele spawnou, aí vai mostrar a mensagem, né? Que você tem tanto tempo de proteção. E quando ela inspirar, ele vai mostrar sua proteção. Acabou. Acabou, acabou. E aí tem aqueles grupinhos que gostam de estar aproveitando muito de spawn. Tipo, você coloca um spawn em uma área privilegiada, mas os caras ficam toda hora abusando, indo contra as regras. Você tem o famoso blacklist, a mesma coisa que temos no chat. Você consegue colocar aqui a Steam daquele player que tá abusando, tá fazendo de alguma coisa, quebrando algum tipo de regra do servidor. Então você consegue colocar aqui a Steam ID dele e ele fica impossibilitado de usar o spawn, Muito bem. certo? Outro módulo, como todos os módulos, né, são bem usados, né? Um dos módulos que, tipo, todo servidor é essencial é aquele módulo de estamina. Exatamente. Esse é muito usado. Você não precisa daquele mod, no estamina, balanced estamina. Não precisa disso, porque aqui tem tudo, faz tudo por aqui. Faz tudo, faz tudo. Aqui você tem total controle do que acontece com a estamina, certo? Eu não vou saber explicar tudo,
por exato, porque, como eu disse, isso aqui você mexe em vários campos, você consegue fazer várias combinações de modificações, certo? Só que um que o pessoal mais usa, que é o básico, né, que o pessoal coloca é o quê? Você tem o controle de estamina infinita e o controle Peso, de, né? de peso, né? Então, primeira coisa, você habilita, né, um módulo. E aí, primeiro parâmetro de cargo. Aqui é onde você vai ter todo o controle de peso, certo? Então, com o primeiro parâmetro, aqui já tem um infinity, né? Que esse infinity, tipo, infinito. Você vai ter um inventário, cargo infinito. Você habilitou isso aqui, Pode levar você vai ficar com. um Você vai ônibus. ficar. Você pode levar uma. Como fala, uma militar inteira dentro do É, inventário, né? Você tendo espaço, não você vai dar consegue levar. peso nenhum. Peso nenhum. Mas tem aqueles servidores que gostam de ter um sistema mais hardcore, você consegue configurar aqui, né? Nessas conversões de peso. Aí você consegue ajustar, eu quero que o player leve mais peso, leve menos peso. Você vai alterando, vai subindo, descendo, aumentando esses valores e vai conseguindo Como ter você uma não medida. precisa restartar o servidor a cada mudança, você pode Ah, alterar, faz o reload módulo, testa. uma coisa. Esse módulo ainda ele não foi ajustado para esse reload. Então esse módulo aqui ele tem que estar restart no Então servidor. você vai ter que dar restart do servidor. Esse aqui ainda não está completo, porque esse módulo ele é um pouco mais complexo, porque ele trabalha diretamente em loop, né, em loop do servidor. Então, qualquer ajuste, qualquer coisinha que alterar aqui pode gerar uma perda de desempenho drástica para o servidor. Então, é uma coisa que ser analisada com um pouco mais de calma, certo? Faça isso quando seus players estiverem dormindo. Você vai precisar reiniciar o servidor para fazer esses testes. Ou use um servidor de teste, né? Você Exatamente. pode startar um servidor local na sua máquina para poder testar esses parâmetros e depois só pegar a configuração e jogar dentro do servidor, Exatamente. certo? E aí, outra coisa que o pessoal usa muito é a estamina infinita, certo? O que eles fazem com a estamina? Como é que você faz para deixar a estamina infinita, né? Você vem aqui em ganho, né? E aí tem esse split, certo? Que é o quê? O ganho de estamina quando você estiver correndo. Você pode colocar isso aqui, esse valor 2, 3, 4, né, de ganho. 4 é basicamente o padrão que quando um player recupera se estiver parado, mas você pode ajustar. Eu geralmente aconselho colocar pelo menos 2, certo? E você vem aqui em dreno de estamina, né, drying, e zera esse, né, de split. Você pode zerar esse valor e, e esse outro valor. Você fez essa alteração, eu tenho isso lá numa sala lá no meu Discord, né? Exatamente isso. Você colocou o split, né? Aqui um valor para ele ganhar estamina quando ele não tiver Correndo. perdendo estamina, É. tipo, ele não tá perdendo estamina, não tem nenhum cálculo que vai fazer perder estamina. E você tirou a perda de estamina, traduzindo, ele vai ganhar estamina. Então, se ele estiver fazendo qualquer outro tipo de coisa, correndo e tal, ele vai ganhar, começar a ganhar estamina. E aí você tira a estamina, ele não vai perder estamina quando estiver correndo. Essa opção aqui é quando ele estiver correndo, né, em pé. E essa aqui é aquela a opção correndo de coque, né, assim dizer. Que é um pouco, ela é um pouquinho mais abaixado, Uhum. certo? Você configurou isso aqui, aí você já tá com estamina infinita, E aí, certo? ali, logo em seguida, a gente tem o de nadar também. De Tem aqui nadar rápido, que não perde estamina quando estiver nadando. E não perde exatamente, e estamina também quando estiver subindo escada. subir escada, exatamente. Aí você consegue configurar aqui, eu quero deixar Zero, o gasto de zero. estamina, tipo, para não perder, ou perder um pouco menos, né? Então, fica a critério. Aí aqui tem algumas modificações que você pode fazer, né? De cada tipo de execução, cada tipo de evento, tipo, se ele tá pulando, se ele dá um vault em alguma Se coisa, ele né? prende a Você respiração na hora de mirar, é o primeiro ali, né? Não, 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 não? é aqui embaixo, Ah, tá, tá, esse tá. parâmetro é aqui embaixo, que você consegue configurar o tempo estável de quando ele vai ficar segurando a respiração, né? O padrão é 3. Esse padrão, esses valores aqui, lembrando, esses valores aqui são todos padrões do DayZ, Uhum. certo? Né? Aí aqui você pode estar configurando, tipo, eu gosto geralmente de configurar 7, 10 segundos no máximo,
entendeu? Mas aí fica também a critério, né? Então, basicamente, esse valor aqui, você vai alterar esses dois para ter a estamina infinita, quer dizer, esses dois aqui do dreno, mais esse aqui do ganho, certo? E esse aqui do cargo para deixar o cargo infinito. Esse aqui é basicamente a configuração que todos os servidores, né, da comunidade, muitos usam, tipo servidores que tem um foco mais com PVP, full mod, né? Show. Aí, um outro módulo é um módulo que muita gente me pergunta o porquê dele, né? O que que isso aqui faz? Esse static items é basicamente você consegue spawnar itens estáticos, tipo, ou itens que não têm persistência. Exemplo, aqui nem eu fiz aqui, eu consegui colocar um player, certo? Colocar uns attachments nele, tipo, no caso que eu coloquei uma roupa, define a posição e orientação. Se você consegue colocar esse aqui para player, para qualquer outro tipo de itens que não tenha persistência, tipo itens que não vão ficar no mapa. Um exemplo, se você colocar uma arma, um barril, um baú, esses itens têm persistência. Então, se você colocar para spawnar, toda vez que o servidor iniciar, vai criar um item dentro do seu servidor e vai ficar criando item em cima de item, certo? E vai tumultuando. Manja o barril de fogo na trade? Vocês ficam falando que fica duplicando, duplicando. É isso. É isso, é basicamente isso, porque ele tem persistência, certo? E aí é algum bug lá da trilha que acontece, ele fica ficando duplicando, certo? Então aqui você pode colocar qualquer aqueles itens tipo que você coloca com BPP. Muita gente usa para colocar aquele posto de gasolina, certo? Tipo, eu quero colocar aquela a bomba, né? A bomba de gasolina para o player poder encher, né? Poder usar a gasolina. Você pode colocar por ele aqui, você coloca a classe dele, né? E coloca a posição com a orientação que você quer, Eu já usei isso né? no servidor como? Eu spawno 3 ou 4 NPCs com arma, não sei o que, não sei o que, em alguns lugares do servidor, É por muito exemplo, bom. na zona tóxica, ou lugar que eu sei que tem zumbi. O que vai acontecer? O zumbi vai matar esse player, esse NPC, e vai ficar o boneco caído no chão com loot. Então o player Muito, vai é muito passar, vai falar, opa, tem um loot ali, tem um cara ali morto. Pega e vaza. Então você, alguém matou ele. Não foi alguém que matou, foi o dono do servidor que deixou uma isca lá pra você, né, te ajudar com alguma coisa. Então, normalmente eu já usei isso pra essas coisas. Spawn NPCs com loot de player ou loot de alguma coisa. Algum loot que eu quero deixar, né, pros players pegarem. Em áreas que eu sei que vão ter zumbi, que é assim que spawnar, os zumbis vão chegar lá e vão dar porrada nele até ele morrer. é assim que o zumbi chegar, ele pode matar matar o play. Né, ele mata e vai ficar lá o boneco no chão, o tempo que leva um corpo normal pra sumir com o loot. Então o player passar lá e pegar, consegue. Exatamente. Outro módulo, né? Próximo módulo, é o Tombstone. Também que Sabe é aquele muito. mod que você instala pro Tombstone? Não precisa, também tem aqui no Modpack. Exato. Que é um módulo que você, quando o player for morto, né? Não tem aquela questão que quando os itens tá dentro de um player, toda vez que o servidor é reiniciado, acaba se perdendo. Então o pessoal usa muito esse mod, né? Para que quando o player morrer, é criada uma lápide, certo? E nessa lápide, os itens são todos jogados para essa lápide. Então aqui você consegue habilitar o módulo, você consegue ativar a marcação do mapa, lembrando, se for a do meu mapa, todos os sistemas, todos os módulos, quando tem alguma integração com o mapa, é sobre o meu mapa, certo? Aí tem o tempo de delay. O que que é esse tempo de delay? É quantos segundos vai para depois que o player morreu e Ele o vira player lápide. deletar o player e gerar a lápide, certo? E aqui tem um tempo de que vai deletar a lápide, certo? Tudo em segundos. Bem simples esse módulo, certo? Se ativou, fez isso, deu reload, já está funcionando, certo? E aí, Show. esses módulos são todos os módulos que eu tenho Free. público, né? Liberado ao público. São. Eu não gosto de falar free, né? É tipo, liberado, é público, né? São Aham. os módulos públicos, certo? Bom, pessoal, essa aqui foi a primeira parte do vídeo que eu gravei com o Andrew. A gente teve quase 4 horas de duração.
E essa primeira parte aqui é a parte que, como ele chamou, de módulos públicos, né? E a segunda parte, que é o vídeo de amanhã, vai ter a parte privada do mod ACModpack, né? E na verdade tem uma parte também lá no finalzinho, que é a parte também que é pública do mod, que eu achei fantástica. Que é, ele Olha move que delícia. coisas que o AC Modpack faz que é fantástico, ó. Ele consegue arrastar as coisas do cenário. Nossa, vale a pena ver. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir, de compartilhar nossos vídeos. Comenta aqui embaixo. O Discord do Andrew, o nosso Discord também está aqui na descrição do vídeo. Vai lá no nosso Discord, conversa com a gente, chama a gente lá, ó. Bota a sua dúvida aqui no nosso Discord, que a gente sempre está respondendo. A gente sempre está buscando mostrar para vocês a melhor maneira de funcionar as coisas. Está muito ativo esse nosso Discord, ou seja, muitas pessoas, às vezes eu não respondo, mas muitos dos players, ó, respondem uns aos outros, ou seja, dos ADMs, né? É muito legal, gente. Não deixa de curtir, de compartilhar nossos vídeos. Não se esquece que agora, hoje é dia 24/7, a gente tem a promoção do Eu Quero DayZ aqui, a gente vai sortear um DayZ, então não deixa de compartilhar, de curtir, de comentar nos vídeos, né? Assiste esse vídeo aqui, dos nossos vídeos, que você vai poder ganhar um DayZ, um jogo do DayZ só para você agora no dia 30/7. Então, é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Uma ótima semana para todo mundo e até mais. Tchau, tchau.